Oi gente, tudo bem? Tô eu aqui. No penúltimo vídeo eu expliquei para vocês um pouco as diferenças entre smoothie verde e suco verde. E se você perdeu, eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo o vídeo que eu falei, a diferença entre os dois, para vocês assistirem primeiro e depois voltarem aqui. E aí o último vídeo que eu postei aqui no canal foi assim mais ou menos uma receita básica para suco verde, né? Mais ou menos para iniciantes, para avançados e aquele ninja, aquele bem forte. E aí eu prometi para vocês que eu ia mostrar hoje mais ou menos assim uma receita básica para o smoothie verde. Então vamos lá que eu vou começar. E aí eu queria fazer mais ou menos parecido como o último vídeo que eu fiz, um smoothie verde para iniciantes, um para mais avançado e o outro para quem já está assim bem no poder do smoothie verde, sabe assim, aquela super power. Então, se você nunca tomou smoothie verde na sua vida, o smoothie verde, ele na verdade é uma combinação de folhas verdes com alguma fruta doce e algum líquido, né? Deixa eu pegar água aqui também. Então, como é que a gente faz? A gente coloca, no começo eu usaria folhas verdes que têm um gosto mais leve, né? Eu não colocaria talvez couve, eu colocaria espinafre, eu colocaria salsinha, eu colocaria manjericão ou menta, né? Eu colocaria folhas verdes assim que são escuras, mas que não tem um gosto muito acentuado. Uma das coisas boas do smoothie, o que é? Você pode colocar frutas que no extrator de sucos não passam tão bem. Por exemplo, banana, manga, abacaxi, abacate, né? Pera, muitas vezes pera não passa muito bem no extrator de frutas, no extrator de sucos, mas às vezes ele entope assim os buraquinhos. Então, pensando nisso, para montar assim uma receita básica de smoothie, você colocaria, olha gente, olha a quantidade de folha verde, sério, você pode colocar bastante, nunca é demais, tá bom? Você pode colocar realmente assim, o tanto que você consegue juntar assim com duas mãos e mais um pouco, ó, tá? Isso é para uma pessoa só, tá bom? É uma pessoa adulta, né? É muita folha verde, então eu colocaria bastante folha verde, eu colocaria frutas, né, um pouco de frutas vermelhas ou frutas assim dessa mirtilho, né, framboesa, morango, pera, qualquer fruta vermelha eu colocaria, ou escurinha, ou as duas. E eu colocaria também banana. Banana eu gosto de colocar, tá vendo que ela tá até meio congeladinha? Ela tá com um gelinho aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver aí na câmera. Eu gosto de ter sempre bananas congeladas, porque eu não tenho cubos de gelo aqui em casa. Então, em vez de colocar cubos de gelo, eu coloco banana congelada. Por quê? Porque quando você bate tudo no liquidificador, aquilo esquenta, né? E quando esquenta, é bom que tenha alguma coisa mais gelada para conservar a temperatura fresquinha. Não é que é para ficar gelado, é para ficar uma temperatura fresquinha para você poder tomar, não estragar tanto os nutrientes, tá certo? Não oxidar tão rapidamente. Então a receita básica seria, na verdade, isso: folhas verdes, alguma fruta. Eu gosto de colocar banana congelada por causa da temperatura, por causa das fibras, por causa do doce, da consistência da banana também. A banana tem uma consistência assim cremosa, né? Dá uma consistência cremosa no smoothie. Tem muita gente que coloca tâmara. Tâmara também é uma coisa muito gostosa de colocar no smoothie, mas eu deixaria a tâmara de molho na água um dia antes. E aí, para poder bater melhor, ou você coloca água, ou você coloca suco de laranja, ou você coloca uma mistura dos dois, né? Eu costumo colocar metade da quantidade de suco de laranja e metade de água. Então ele não fica mais tão doce. Esse para mim seria assim, digamos, o smoothie super básico. Agora, quando você passa para um estágio mais avançado, aí eu tiraria, por exemplo, o doce do suco de laranja. Eu bateria todas essas coisas só com água. E eu colocaria talvez um pouco mais de folhas verdes
Eu trocaria as folhas verdes que eu estou usando aqui por algumas folhas verdes mais escuras e mais assim com um gosto mais acentuado. Por exemplo, aquela couve enrugadinha ou a couve normal, mas as folhas menorzinhas assim do agrião, e não precisa ser muitas também. Eu colocaria brotinhos, eu colocaria qualquer outra folha verde que tenha assim um gosto mais picante, mais acentuado. E além dessas frutas aqui, você poderia colocar manga, você poderia colocar abacate. Isso são coisas que vão deixar o seu smoothie cremoso e doce sem precisar colocar o suco de laranja, né? É melhor você colocar a fruta inteira do que colocar o suco de alguma fruta. E outra coisa que eu colocaria também seria algum tipo de leite vegetal. Esse aqui, por exemplo, é leite de macadâmia que eu mesma fiz. Mas pode ser qualquer leite vegetal, ou que você faça, ou leite comprado. Eu não aconselho a comprar leite vegetal, porque é muito fácil de fazer. Que eu tô fazendo sujeira aqui. É super fácil de fazer, não tem necessidade de você comprar leite vegetal, porque é caro. E sempre tem alguma coisa dentro do leite vegetal que a gente nunca sabe direito o que é, né? Fazendo em casa a gente sabe exatamente os ingredientes que foram. Eu tenho aqui no meu canal várias receitas de leite vegetal, é muito simples fazer, você deixa qualquer semente, qualquer castanha de molho na água um dia antes, aí no dia seguinte você descarta aquela água, joga fora, enxágua bem elas e coloca no liquidificador com mais um tanto de água. Por exemplo, quando eu faço leite de amêndoas, eu coloco mais ou menos 200 gramas de amêndoas para 1 litro de água. E aí eu bato bem no liquidificador, passo por uma peneira de pano e tenho o leite vegetal. E aí o resíduo que ficou dentro do pano você pode usar para fazer receitas. Também receitas disso eu tenho aqui no meu canal. Fazendo dessa forma, você consegue substituir uma refeição por um smoothie verde, ele fica bem completo. Agora, se você quer fazer ele ficar ainda mais completo do que isso, eu colocaria ainda uma colher de sopa de sementes de linhaça, né? Eu colocaria semente de linhaça inteira, mais ou menos uma colher de sopa no liquidificador, e uma colher de sopa de sementinhas de chia, tá certo? Porque aí você vai estar adicionando as gorduras vegetais que o seu corpo precisa, o ômega 3, o ômega 6, são fibras que o seu corpo tem necessidade, sabe? Aí o smoothie acaba, cada coisa que você vai adicionando, o smoothie vai ficando mais completo, ele vai ficando mais rico. Outra coisa que você pode adicionar também, num estágio mais avançado, são brotinhos, né? Brotinhos de alfafa, brotinhos de feijão mung, brotinhos de, por exemplo, de feno grego, de brócoli. E eu costumo fazer muitos brotinhos aqui. Tem uma playlist inteira aqui no meu canal do YouTube só sobre brotinhos. Então, se você clicar lá, você vai ver assim vários tipos de brotinhos de formas muito fáceis de brotar. E toda cozinha saudável tem que ter brotinhos, tá bom? Se você tiver um liquidificador que ele não seja muito possante, então eu bateria primeiro todas as folhas verdes com o líquido até virar um creme, e só depois é que eu colocaria as frutas e as sementinhas. Eu deixaria para colocar as frutas e as sementinhas no final só, depois que você já bateu bem e as folhas verdes com o líquido. Agora, smoothie você pode fazer salgado também, né? Então, em vez de colocar frutas, você colocaria legumes. Por exemplo, em vez de colocar essas frutas aqui, você colocaria cenoura, né? Digamos que você colocaria o abacate, folhas verdes, água, um pouco do seu leite vegetal, um pouco das sementes e cenoura. Cenoura, pimentão, aí você poderia colocar um pedacinho de cebola, um dentinho de alho, um pouquinho de pimenta, um fiozinho de azeite se você quiser, mas não precisa porque já tem óleo suficiente nas sementinhas de chia, de linhaça e no seu leite vegetal. E você poderia fazer um tipo de uma sopa, né? Ele fica como assim, um pouquinho de sal, você pode colocar se você gosta de colocar sal. E aí ficaria tipo de uma sopa crudívora. Inclusive, se você quer que essa sopa seja assim morninha na temperatura do corpo,
mas que ele não perca, como se diz, a propriedade crudívora, né? Que a sopa não perca a propriedade crudívora dela, a água você pode aferventar e colocar ela assim, como água de chá, nessa temperatura da água do chá. Você ferve, espera um pouquinho e aí você coloca a água bem quente junto com os legumes, bate tudo e aí o produto final ele não vai estar numa temperatura acima de 40 graus, mas ele vai estar morninho, então num dia de frio é uma sopa gostosa para você tomar, ela aquece o seu corpo, você pode colocar pimenta, você pode colocar chili, você pode colocar tomate, você pode colocar limão, fica uma sopa maravilhosa, deliciosa para você comer, tomar num dia chuvoso. Então essas são as minhas dicas de smoothie. Eu poderia ficar aqui só em receitas de smoothie, gente, eu poderia fazer 500 vídeos, 500 receitas de smoothie diferentes. Mas o importante é você mais ou menos aprender o porquê de cada coisa, né? Por que tem que ter folha verde, por que tem que ter alguma coisa que dê uma cremosidade, por que tem que ter alguma coisa líquida, por que tem que ter alguma coisa que tenha gordura, como as sementes e o leite vegetal. E por que ele tem que ter alguma coisa assim que realmente complete o seu smoothie para você poder substituir uma refeição normal por um smoothie. E o tamanho do smoothie é mais ou menos o tamanho do seu estômago. Isso você vai aprendendo com o tempo. Por exemplo, no meu caso, 1 litro de smoothie para mim é uma refeição completa. Eu tomo 1 litro de smoothie certinho e para mim assim não cabe mais nada. Se eu for tomar mais do que isso, eu fico com aquela sensação assim de estômago empachado, sabe? E se eu tomar menos do que 1 litro, se o meu smoothie for menor do que 1 litro, aí dali 1 hora eu tô com fome de novo. Então isso é uma coisa que com o tempo também você vai aprendendo. A quantidade vai depender aí do seu estômago, da sua atividade, da sua idade, se você é homem, se você é mulher, se você faz um montão de esportes ou não. Então assim, cada pessoa tem mais ou menos um tamanho de estômago diferente, uma necessidade diferente. Você não pode dar aqui uma receita e servir para todo mundo. Aí tem gente que vai perguntar: Tereza, em vez de suco de laranja, pode ser o suco de alguma outra fruta? Pode ser suco do que você quiser, inclusive pode ser suco verde. Muitas vezes eu faço assim, eu faço suco verde para mim e sobra um restinho, né, que eu não consegui tomar o suco verde inteiro. Aí sobrou aquele restinho, o que eu faço? Eu coloco no meu smoothie, coloco um pouco do suco verde e completo com o restante de água. O smoothie é uma coisa assim difícil de dar errado, gente. É só se você coloca umas coisas assim muito estranhas, faz muita misturança de muita coisa, aí começa a ficar com gosto estranho. Mas se você faz assim coisas básicas e poucos ingredientes, é raro de dar errado. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dê um like pra mim, volte aqui sempre no meu canal, compartilhe esse meu vídeo com os seus familiares aí, no grupo do WhatsApp da família. Passe também lá no meu Instagram, porque lá no Instagram, nos stories e nos destaques, tem uns destaques chamados Detox 1 e Detox 2, onde você me vê fazendo smoothie praticamente todos os dias, e cada vez um smoothie um pouco diferente, tá bom? Então, beijo grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.